Olá, pessoas! Boa noite. Hoje é domingo, dia 3 de abril. Vamos fazer a nossa primeira live. Vamos convidar a Raquel. Muito bem, Raquel. Vamos aguardar a Raquel aqui. Olá, Raquel, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo jóia. E aí, vamos começar? Você Boa está me noite. ouvindo bem? Vamos sim. Espera um pouquinho o pessoal entrar, né? O pessoal vai aparecendo aí. Eu tô te ouvindo bem, mas tá um pouquinho picadinho, sabe? Seu áudio. Você tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Deixa eu tirar o fone. Sem fone? Eu acho que sem o fone é melhor. Porque já aconteceu de eu fazer live que eu tava sem fone e a outra pessoa com fone, quem tava ouvindo ouvia uns ruídos, alguma coisa assim, tava dando eco. Entendi. Então vamos sem fone, fica até mais confortável, né? Sem fone. Eu também prefiro. Tá legal minha imagem, meu som? Sim, você tá bem, tá bonita, tá ótima. Ai, obrigada. Eu tô muito branco com essa cara aqui, com essa iluminação. Não, tá legal. Então tá bom, a gente tem que se adaptar a essa tecnologia, né? Sim, sim. E para mim é uma honra fazer esse bate-papo com você, que é uma profissional incrível. E eu tenho certeza que essa live vai ser de grande valia aí pra gente curtir nesse domingão à noite um papo bem cabeça aí pra gente falar um pouquinho de nutrição saindo fora da caixa, né? Porque Exato. a gente sai muito engessada da faculdade e quando a gente se pega nesse mundo aí, tem tanta coisa que a gente tem que a gente vê a possibilidade de atrelar, né? Então, esse assunto que você está trazendo é, assim, incrível. Então, vamos ver se o pessoal vai entrando, mas vamos começar o bate-papo, né? Sim, Olha, tem sim. algumas pessoas já que estão entrando. Ai, que É, bem-vindos. Então, Graça, se apresenta então um pouquinho pra gente enquanto o pessoal vai aparecendo. Sim, também é uma honra para mim estar tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu conhecimento, né, adquirido ao longo desses anos de profissão. Né? A minha profissão como nutricionista, ela me permite conhecer as pessoas, né, entender o que está acontecendo na vida delas, como elas se relacionam com a comida, né, como isso tudo funciona e como isso pode afetar de forma positiva a saúde, o bem-estar ou de forma negativa. Então, assim, desde que eu entrei na faculdade, né, eu tinha um objetivo, isso faz muito tempo, eu tenho mais de 20 anos de formada, e quando eu entrei na faculdade, a gente vivia uma realidade totalmente diferente da realidade que a gente vive hoje, né? Essa questão da obesidade era muito pouco visível aqui no Brasil, a gente lidava muito com a fome, com a desnutrição. Então, a nutrição, naquela época, nos anos de eu saí da faculdade em 2001. Ela tinha uma outra visão e é uma área de atuação muito ampla, né? Você também é nutricionista, você sabe, a gente já conversou o quanto você já viveu de experiências ao longo dos seus anos aí de formada dentro da área de atuação mesmo de um nutricionista, né, Raquel? Sim, sim, com certeza. A gente tem possibilidade aí de permear diversas áreas, né? E ver qual que a Sim, gente se identifica mais, né? E qual a gente percebe aí como um propósito de vida realmente, né? E aí a gente acaba se direcionando por esse caminho. Mas a gente tem essa, né, preciosa oportunidade de conhecer de várias, áreas da nutrição, né? Não é simplesmente uma coisinha muito simples. sim, sim. E isso é uma coisa muito legal da gente considerar, porque eu, quando comecei a faculdade, eu tinha um objetivo. Eu realmente queria entender sobre saúde, eu queria ajudar as pessoas a se alimentarem melhor. Eu tinha em casa minha avó diabética, meu pai diabético desde jovem, e isso sempre me preocupou. Então, e eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu tenho curiosidade. A minha busca é sempre por um conhecimento que possa agregar algo mais, que vá ampliar a cabeça, que vai me fazer enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. E aí eu posso construir um pensamento sobre isso que me traga uma coisa mais refinada, né? Uma percepção sobre a realidade, sobre como a gente atua na realidade e como a gente pode efetivamente mudar.
a nossa realidade. Por isso que é a proposta de nutrir o corpo, né, como a base que sustenta a sua matéria, né, que é o veículo de transporte que a gente usa para ir e vir e para poder se expressar com o mundo, entender o nosso corpo, então também ter esse olhar voltado para dentro, voltado para você, no sentido de saber como você funciona, como você pode otimizar o seu funcionamento. Então, entender sobre como você pensa, quais são as suas crenças, de onde vêm os seus valores, revisitar um pouco o passado para que você possa analisar por que você pensa hoje, por que você tem esse tipo de comportamento, esses hábitos, que muitas vezes a gente tem coisas que ainda faz simplesmente pelo hábito de repetir e nunca questiona. E geralmente são hábitos que levam a algum prejuízo à sua saúde e ao seu bem-estar. E é difícil de cortar porque você tem que ter um tempo, né, para você parar, refletir, compreender e buscar um entendimento de como você pode mudar isso. Então, assim, ao olhar Sim. para você, se observar e começar a ter um conhecimento maior sobre como você funciona no nível físico, no nível energético, que é uma das coisas que eu vim buscar para ampliar um pouco a minha visão de como que é essa questão da mente, de como funciona a composição de um pensamento, de como você pode trabalhar a energia da sua vontade, como você pode trabalhar as suas limitações, os seus medos. Esse é um conhecimento que eu busquei, aliás, que eu busco há muitos anos também. Eu tive a oportunidade de frequentar por muitos anos uma escola de treinamento e desenvolvimento da mente, que abriu muito a minha percepção das coisas. Depois eu pude vivenciar com alguns mestres algumas experiências também muito legais. A medicina chinesa chegou na minha vida e, assim, mudou muitas coisas, meio que tirou alguns véus que eu buscava explicação e não conseguia encontrar. Então, eu tenho um mestre, né, o Vitor Seroa, e ele traz muito a bioenergética, que é uma leitura do movimento que a medicina chinesa propõe, de como é o nosso corpo energético. E é curioso, né, Raquel? Você pode dar o seu depoimento que você começou a fazer um tratamento de terapia energética e as percepções que a gente tem realmente de que existe uma energia no nosso corpo, não é? Sim, sim, exatamente. Eu vejo assim, diante da profissão, né, nutricionista, eu me identifiquei muito com a área de comportamento alimentar, né, o movimento aí das não dietas. E assim, casa, né, basicamente com o início, assim, da sua jornada, porque hoje você trabalha essa questão muito forte de comportamento alimentar, mas você foi além, né, você foi buscar a questão da bioenergética, porque nós somos corpo, alma e espírito, não tem como, né, dizer. Então, corpo, mente e alma, né, na verdade. Então, e aí eu, né, já postei vários stories, né, falando que eu sou uma nutricionista que vai na nutricionista, justamente porque eu vi um diferencial na Gra, além da questão de empatia que ela traz muito, isso é muito incrível, ela foi buscar esse conhecimento de uma forma bem refinada, e hoje ela tem me ajudado bastante, porque a gente está fazendo sessões de acupuntura, né? Então eu tô vendo muito resultado. A gente já fez 2 sessões, só 2 sessões, na verdade, né? A gente pode dizer somente 2 sessões, e o resultado já foi incrível. Então eu queria aproveitar o gancho aí para você falar um pouquinho, né? Que você já relatou agora como surgiu aí a ideia de juntar corpo, mente e alma para você ajudar o ser humano de uma forma mais panorâmica, diria, né? Não ficar na caixinha da dieta, de cardápio, de plano alimentar, da forma que a gente sai aí, né, para esse mundão quando sai da formação. Então, fala um pouquinho pra gente. Sim, quando a gente pensa em dieta, e eu tenho, desde 2008, eu tenho um consultório particular aqui na cidade americana, né? E com a pandemia tive a oportunidade de ampliar os horizontes. Hoje eu faço atendimento online, eu tenho clientes de fora do Brasil, de outros estados do Brasil, enfim. Então, o trabalho, né, quando se fala em comportamento, é a gente conhecer a pessoa, né? Eu sempre acreditei que não tem como você ter um resultado positivo se você não trabalhar realmente a causa do problema que te traz os sintomas, que traz aquelas manifestações. Então, durante muitos anos, eu trabalhei com nutrição esportiva, porque eu me especializei com isso, era uma coisa que eu me divertia muito, porque eu gosto de trabalhar, atender as pessoas, ver elas ficarem bem, com um corpo saudável, né, esteticamente bonito, ter resultado satisfatório nas provas que elas se dispõem a fazer. Então, isso me motivou uns 10 anos assim de trabalho, de entendimento sobre isso, com excelentes resultados.
Só que tinha uma voz dentro de mim que sempre falava, poxa, mas não pode ser só isso. E as outras pessoas que eu atendo, que não têm esse objetivo, mas que sofrem de dores, que ninguém descobre o que elas têm, são dores que existem, que estão de um lado, depois estão do outro, que trazem desconforto, trazem limitações. Eu sempre questionei essa questão de, tudo bem, eu faço uma dieta, né? Uma dieta low carb, sei lá, uma dieta cetogênica, porque eu tenho um objetivo. Então, o meu objetivo é preparar durante um período uma estratégia de alimentação que vai me permitir transformar o meu corpo, enfim, atingir um objetivo que eu tenho. Então, essa é uma Sim. estratégia que a gente aprende a usar e realmente funciona. Só que isso é temporário. Não é uma coisa que a gente consegue aplicar o tempo todo, a vida toda, porque nós somos um ser que não é só essa capacidade de ter foco para seguir dieta. Nós interagimos com o mundo, com as pessoas e a gente interage com a gente mesmo. E tem Sim. fases na vida que você tá de boa, que você tá super bem e que você flui com isso. Você se alimenta bem, você tem rotina legal de sono, você procura se exercitar um pouco, você não tem queixas, você tá fluindo melhor, você tá mais harmônico, não adoece fácil. E tem fases e momentos da vida em que você tá todo encacado. De repente tem ruim, não é verdade? Você fica deprimido, a sua vida perde sentido, você não tem determinação para fazer nada, você já come qualquer porcaria. Então, assim, essa busca de compreensão de como é todo esse contexto, porque as pessoas são tão diferentes, porque as mesmas queixas que elas têm, que geralmente é problema digestivo, é problema de intestino, é compulsão, é excesso de peso, são as queixas mais comuns que a gente vê no consultório, né? Por que que essas pessoas têm as mesmas queixas, mas elas têm os problemas por motivos variados? Não é o mesmo motivo que causa aquele tipo de desequilíbrio que tem essa manifestação, esse sintoma. Porque as pessoas são diferentes. Então, não dá para a gente pensar numa situação de uma dieta ideal para todo mundo. Não dá para você pensar num modelo de alimentação que seja adequado para todas as pessoas, porque a gente tem que pensar em individualidade. E para eu poder tratar você de uma forma individual, eu tenho que saber quem é a pessoa, porque eu não vou tratar, né? Não digo eu só como Graziela nutricionista ou terapeuta, eu digo todo profissional de saúde que tem um compromisso com o bem-estar do outro, com a qualidade de vida das pessoas, do planeta e de tudo mais. Você não trata o problema da pessoa, você tenta ajudar a pessoa a resolver o problema dela, você trata a pessoa. Então, assim, a partir do momento que você ouve, né, as demandas, as queixas e tenta entender todo um contexto, você começa a entender o que está acontecendo naquela cabeça, por que que aquela pessoa está tão reativa, por que que ela está manifestando esses sintomas. E daí dá para você entender que o externo afeta o interno, que é o que acontece ao meu redor, afeta como eu percebo isso e mexe com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com a minha capacidade de ter discernimento. Então, aqui a gente está falando que não é a nossa matéria, é algo muito sutil. Essa busca da medicina chinesa para entender isso, não só isso também, mas eu estudo yoga, eu estudo outras coisas, né? Eu aprendi o Tai Chi, que foi uma coisa que me deu uma noção de corpo energético fantástico. O Tai Chi não, gente, perdão, foi o Qigong. Veio uma palavra aqui na minha cabeça e saiu. Mas o Qigong me deu uma noção de percepção de corpo energético que eu nunca tinha tido antes, apesar de fazer práticas que me dão uma noção de movimento, de você sentir o seu corpo como yoga. Então você começa a perceber que não é só um corpo, mas que tem algo mais que afeta diretamente o seu bem-estar, como você se sente naquele dia, como você se sente diante de alguma situação que se apresenta, como você se sente quando você olha para o seu passado, como você se sente quando você olha para o seu futuro. Então, tudo isso se transforma em quem você é, na verdade, como você se expressa no meio. Então, assim, essa nutrição mais voltada para o comportamento visa entender quem é a pessoa e o que realmente ela está buscando. Se ela tem um propósito, se ela tem entendimento, né, uma clareza sobre esse propósito e como eu realmente posso ajudá-la a buscar esse equilíbrio na vida, que seria a sensação de bem-estar, o alívio das dores, adquirir um corpo que seja harmônico e que seja principalmente funcional. Porque a gente sabe que muitas vezes o ideal de um corpo bonito, que é um corpo magro, um corpo sarado, um corpo forte, muitas vezes esconde por trás uma pessoa muito frágil, né? Uma pessoa que está tentando transparecer uma fortaleza e por dentro ela tem muitas coisas que não consegue lidar. Então, assim, isso a psicologia explica, né? A gente tem trabalho com algumas psicólogas que são maravilhosas, que me dão suporte, e a gente discute assuntos bem interessantes, só para ter um entendimento de que você é tudo isso. Você não é só um corpo, né, que senta ali na frente da mesa
e pesa só comida e fala assim, vou comer X calorias, tantos por cento de carboidrato, tanto por cento de gordura e vou tomar esses suplementos e você, uau, a minha melhor versão. Você, né, a minha melhor performance. Isso não quer dizer muita coisa. Pode funcionar, se for muito bem feito durante o tempo. Mas será que você consegue sustentar isso e você realmente consegue dar o testemunho de que você é uma pessoa feliz? Sim, essa questão toca no fundo do coração, né? Sim, Porque hoje em dia essa superficialidade, né, de entender, eu busco resultado, eu faço, tenho tais comportamentos, né, que você falou, de a gente não é só um corpo focado numa dieta. E também questão em relação à saúde e doença, né, que foi um dos pontos que você citou também. Hoje em dia é assim, eu tô tendo insônia, eu vou tomar uma medicação para dormir. Eu preciso acordar, eu vou tomar um estimulante. Eu tô com a imunidade baixa, eu vou tomar um suplemento de vitamina C, um efervescente. Então, tipo assim, a gente vai sempre buscando tratar os sintomas e não as causas daquilo, né? O nosso corpo, ele fala, ele traz, ele mostra através de várias coisas, de pele, de superfícies, né? Assim, de dores, como você falou, de oscilação de humor, de relação com comida, tudo isso o nosso corpo ele vai dando sinais, né? Então é importante a gente perceber, olhar por essa ótica de que nós somos seres complexos, né? Então é importante trabalhar todas esses sentidos, todas essa visão panorâmica, né, que você traz na sua abordagem. E aí, mas assim, vamos contar um pouquinho aí, como você já falou um pouquinho do tratamento, do acompanhamento, né, dessa relação, mas fala um pouquinho pra gente como surgiu a ideia, né, de você criar esse movimento e fala um pouquinho como você pode ajudar as pessoas com esse acompanhamento. Conta pra gente aí. sim. Eu venho refletindo muito sobre isso, venho idealizando uma forma de abordar, né? Principalmente porque hoje a gente tem acesso a muita informação, né? E a gente está muito voltado para essa questão de estar para fora, para receber informação, para tentar absorver, e muito pouco, né? A gente para muito pouco para realmente digerir essas questões, para você elaborar o que você está ouvindo, ver se faz sentido, se faz razão, se você consegue acomodar essas coisas em você, né? Uma das coisas que eu mais vejo no consultório, e vejo isso principalmente nesse período de pandemia, é o como as pessoas estão perturbadas, mentalmente, emocionalmente. A gente foi posto à prova com muita intensidade por um período muito longo. Então, assim, tudo que a gente está vivendo mexeu com todas as pessoas, em maior intensidade ou em menor intensidade, seja no financeiro, seja nas relações pessoais, seja em qualquer área da sua vida, nos papéis que a gente desempenha como pessoa que nós somos, né? Como mãe, como filho, como um professor, como um profissional da área da saúde, como, sei lá, neto, como avó, todos os papéis que a gente desempenha, de alguma forma, sofreram ajustes e a gente teve que se adaptar. Toda essa mudança, ela trouxe à tona aquelas coisas que a gente já tinha meio mal resolvidas dentro da gente. Algumas puderam romper com isso e outras pessoas ainda estão amargurando, né? Algumas coisas que não foram bem digeridas. E quando você entende do corpo físico, né, que é o que a gente estuda bastante na formação da saúde e na nutrição, eu fiz muitos cursos, eu sempre estudei, eu gosto de estudar, eu aprecio o teu conhecimento. E eu busco um conhecimento que realmente faça sentido para mim, que eu consiga acomodar no meu coração e que eu aceite como uma verdade. Então, eu já vi muitas coisas que eu não achei nem um pouco coerente, não tive dúvida nenhuma que aquilo ali era algo sem sentido, né? Porém, eu já encontrei muitas coisas que fizeram total sentido e eu testo no dia a dia com os meus pacientes e eu venho observando os resultados muito favoráveis, né? A questão da mudança de comportamento. De repente, você se vê numa situação em que você está enclausurado e você tem medo. Se você é uma pessoa que já tem uma tendência de sentir medo, e no movimento energético do nosso corpo, tem órgãos que produzem energia e que mantêm a sustentação desse corpo físico, o que acontece? Se eu tenho um bloqueio na produção de energia, porque eu tenho muito medo do que vai vir, do que vai acontecer, eu começo a gerar sintomas. Então, teve pessoas que tiveram exacerbação das suas dores físicas, tiveram pessoas que tiveram manifestações de transtornos emocionais e psicológicos. Quantos casos de ansiedade? Quantos casos de crise de pânico, de síndrome do pânico,
Quantos casos de depressão? E quantas pessoas que não têm diagnóstico nem de ansiedade, nem de depressão, mas vivem com angústia, estão questionando se a postura que está tendo diante da vida é correta, está inconformado com a situação, não sabe o que fazer, então o tempo todo se sente frustrado, se sente irritado, tem raiva. Então, assim, nós vivemos essas emoções, nós sentimos essas emoções porque elas são da natureza do ser humano, diante das coisas que acontecem. Então, quando você entende um pouquinho só desse corpo energético, você começa a perceber que uma emoção, um sentimento que ele deixa de ser transformado e ele passa a ser algo que está sendo evidenciado no seu dia a dia por um período muito longo, você começa a exacerbar sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa que anda muito frustrada com a vida, fez escolhas, né? A gente planta um dia para colher lá na frente, né? Se você plantou milho com o objetivo de colher algodão, sinto muito, você vai colher milho. Só que às vezes a gente não entende, você faz escolhas que não são baseadas numa capacidade de discernir correta, que você não consegue avaliar realmente, deliberar um tempo adequado para você poder ter uma clareza de como você vai fazer, se isso está alinhado ao seu propósito, que muitas vezes você não sabe nem qual é o seu propósito, você apenas vive e não questiona. E aí você se vê Sim. insatisfeito. Mas tem uma angústia, dá essa hora no domingo aqui, já vai dando aquele pesar no peito, uma sensação de tristeza, porque amanhã é segunda-feira, você tem que voltar para sua rotina, e a sua rotina muitas vezes te gera insatisfação. Você está com Sim. problemas, você não consegue resolver. Então é uma coisa que fica. Tô sempre irritado, tô sempre assim com uma sensação de raiva, eu não sei, eu não quero descontar em ninguém, mas eu sinto. Então eu tento ir controlando. E o que isso significa? Que você está gerando uma emoção que o seu corpo não está conseguindo transformar. Esse corpo energético não está conseguindo fazer o movimento adequado. Você pode estar gerando bloqueios. Esses bloqueios vão trazer manifestações, sejam alterações no funcionamento digestivo, aquela coisa assim de que parece que você come e fica empanzinado o tempo todo, comendo ou não, que é uma pergunta que a gente faz, como Nutri, né, Raquel? Mas então, essa Sim. sua queixa é quando você come ou é quando você fica um tempo sem comer? Aí a pessoa para, pensa e fala assim para você: olha, tem horas que é quando eu como e tem horas que eu não comi. Nada que me fizesse mal. E eu sinto do mesmo jeito. Aí você fala assim, Sim. tá, então realmente tem a ver com o que você come, ou isso tem a ver com algo que você não está conseguindo digerir emocionalmente? Aí a pessoa para e pensa assim, sabe, né? E ela te conta uma relação causal com aquilo. Tipo assim, olha, depois de uma certa situação que eu passei, eu fiquei meio mexido, meio nervoso, depois disso meu estômago ficou ruim. Isso pode aparecer no seu intestino, isso pode aparecer na sua musculatura, isso pode aparecer na sua pele. Quantos casos, Raquel, de urticária, de problemas que a gente vê que tem a ver com o calor que você armazena no seu corpo porque você não consegue fazer aquilo ser transformado. Então vai acumulando, vai gerando um calor no seu interior e ele tem que sair para algum lugar. Pode sair pela sua garganta, trazendo uma inflamação de garganta, uma irritação muito forte, pode sair pela sua pele, como uma manifestação de furúnculo, de urticária. Aí você fala assim para mim, mas Graziela, isso você está falando que pode ter relação com o emocional? Sim, e pode ter relação com a alimentação também. Porque muitas vezes você está assim, já nessa situação, há um tempo. Então você está tendo uma condição favorável para aquilo acontecer e ainda você vai e come alimentos que acentuam essa situação. Come Sim. pimenta, vai lá, come, sei lá, carne de porco, assim, top de chocolate. Aí todo aquele alimento que gerou em você um acúmulo, né? Porque é uma toxicidade, às vezes em excesso, alimentos muito fortes, para um metabolismo que já está meio difícil de trabalhar, que não tem essa capacidade, gera uma sobrecarga e tem que sair para algum lugar. Se não sair pela boca, se você não vomita, se você não tem uma diarreia que joga para fora, aquilo vai sair de algum jeito. Então, pode ter manifestações no seu corpo que vem do que vem de fora, do que você come, do que você vê, do que você ouve, que vão ser elaborados dentro de você e precisam ter uma destino, precisa de um destino. Isso eu vou guardar, isso eu vou relevar, não vou considerar, eu já vi, não me serve, eu vou descartar. Isso aqui eu consegui digerir, eu consegui transformar, eu vou assimilar, isso vai nutrir as minhas células, isso vai ser uma energia propulsora para a transformação do meu corpo. Então, tudo isso acontece o tempo todo, desde que a gente nasce. Mas a gente não se dá conta. Você não para pensar sobre isso. Você só leva uma reflexão quando você já está bem ruim.
quando você vai em vários médicos, você procura vários tratamentos e de repente você fala, poxa, já fiz tanta coisa e essa minha queixa não some. O que está acontecendo? Onde está o meu problema? E aí, às vezes, você se dá conta que o seu problema está aqui. Ou tá. Sim. E aí você fala, caramba, como eu vou tratar isso? Tem várias formas de você tratar, desde que você identifique a origem do seu problema, se você tiver essa capacidade, quando uma pessoa tem a capacidade de se observar, de perceber como você se comporta nas situações, se você busca um conhecimento para poder entender isso, você vai precisar de ajuda de pessoas que só te orientem. Se você ainda não consegue acessar essas informações, provavelmente você vai precisar de alguém que facilite isso para você, que te ajude, que te mostre um caminho. Né? Então, ao longo da minha vida, eu vim buscando esse caminho para também curar as minhas dores, para curar as minhas mágoas, para me ajudar a ser uma pessoa melhor diante das experiências de vida que eu vivi. Né? E hoje eu gostaria de trazer essa oportunidade para as pessoas, de compartilhar as reflexões que levam a gente a fazer escolhas inadequadas para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Né? Esse é, acho que, o principal objetivo do movimento Nutrir o Corpo, a Mente e a Alma. É trazer para as pessoas essa consciência de que elas também são esse corpo energético, né? Que ele existe, ele é real, e para quem já teve a oportunidade de sentir e de vivenciar essa experiência, não tem dúvida. Para quem ainda não teve, eu faço um convite para conhecer, né? Como que é essa sensação de você sentir seu fluxo de energia, de você perceber quando você tem uma queixa, que você faz uma técnica, um procedimento, uma meditação, um relaxamento, uma acupuntura, sei lá, uma prática de yoga, de tai chi, de qigong, independente do que funcione para você. Quando você pega e faz com o objetivo de olhar para alguma questão sua, você começa a ter respostas. Né? Então, o convite é, claro, começar a olhar para dentro. Começar a olhar para dentro, começar a revisitar coisas guardadas em mim para ver o que serve, o que não serve e o que eu quero, né? Trazer essa análise. O que eu quero? Eu quero ter um corpo mais saudável? Eu quero ter uma imunidade melhor? Esse da imunidade é bem legal, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem baixa imunidade por qualquer motivo, você não sabe nem explicar. Você esquece que nós temos a questão da energia e a questão emocional e a questão mental, porque a sua mente também é um produto da energia do seu corpo. Então, é uma interação que nós temos muito complexa, que uma hora eu vou ter a oportunidade de explicar, porque acho que não vai dar nem para explicar tudo aqui, porque é bem complexo. Eu vou pensar como colocar isso de um jeito bem simples. Mas a partir do momento que, Fala um pouquinho. sim, você faz escolhas, vamos pensar assim. Você teve um condicionamento, você foi educada, você foi criada em determinado ambiente, com certos hábitos. É onde a gente aprende, dentro de casa. O primeiro lugar que a gente começa a aprender é ser humano, não é verdade? Você Sim. aprende a falar com quem te ensina, geralmente são seus pais, são os seus tutores. E aí você vai em meio à sociedade, à sua convivência, tentando reconhecer quem você é e como você pode se expressar nesse meio. Então, grande parte do que a gente tem de vivência, de experiência, a gente adquiriu ao longo da nossa vida na nossa bagagem. Se eu tive a oportunidade de aprender desde cedo a ter um olhar sobre mim, sobre os meus movimentos, sobre como eu interajo, provavelmente você é uma pessoa mais resolvida e mais feliz na vida. Só que a gente vive uma realidade, principalmente nessa fase que a gente está, dos anos 2000 para cá, que a gente está muito voltado para o exterior. Então, assim, você está muito voltado a passar uma imagem de quem você gostaria de ser, e nem sempre é essa pessoa que você é. Então, Sim. você compra ideias de pessoas, nem sempre você reflete sobre as suas ideias, sobre os seus objetivos. Então, você vive um pouco alienado. Então, o primeiro passo é você ter uma linha mestre, é você definir um propósito, é você ter um objetivo. Não importa qual seja o seu objetivo. Se o seu objetivo for assim, eu preciso emagrecer, porque eu estou muito infeliz com esse corpo. Eu não sei o que, que eu fiz, aliás, até sei o que eu fiz para estar desse jeito, mas eu quero mudar. Só que eu não consigo mudar, porque de repente o ambiente que a gente vive é obesogênico. As minhas crenças a respeito de uma alimentação, elas são muito limitantes. Então, eu acho Sim. que emagrecer é fazer dieta restritiva, eu acho que emagrecer é privação, é sofrimento. Então, eu tenho que desconstruir uma série de coisas para poder construir uma nova opinião, um novo olhar diante de uma maturidade que você adquire. Então, assim, para você conseguir ir abrindo a cabeça, fazendo isso, é um passo a passo. Primeiro, eu preciso desacelerar e voltar um pouco esse olhar que está muito para fora, que te compara com os outros, que faz você ter muito desejo em relação às coisas que dizem que é bom. Eu tenho que parar um pouco com isso, eu tenho que aprender a filtrar.
e começar a olhar para dentro. Aí eu vou tratar de mim, eu vou olhar para as minhas necessidades, né? E quando você olha para as suas necessidades, você vai ver quem é você. Tipo assim, olha, eu sou filha de fulano, de ciclano, eu nasci nesse lugar, eu vivi essa situação, eu tenho X anos, eu passei por essas experiências, algumas foram muito difíceis, isso me trouxeram um crescimento, um amadurecimento. Então você vai se empoderando da pessoa que você é. Porque quem está vivo hoje, né? Independente de você ter 17, ter 30, ter 50, ter 70 ou ter 90 ou mais de 100 anos, essa pessoa que está falando, ela tem uma experiência, ela tem uma bagagem, ela precisa olhar para a história dela. Ela precisa trabalhar algumas coisas internas para poder começar a ter a saúde que ela deseja, para ela entender o propósito e o objetivo que ela deve ter. Tá travando, Raquel? Você tá... Então, alguém escreveu. Em alguns momentos, para mim, deu uma pixelada, sabe? Mas logo voltava. A sua imagem e a sua voz deu uma robotizada. Mas dava para entender. Então eu não te interrompi porque você está fluindo tanto que eu falei, não, não vou falar. Eu não sei se para mais alguém tá travando, como que tá aí. Para mim foi uma bem sutil, sabe? Assim, o travamento não estava atrapalhando o andamento da live, por isso que eu nem te interrompi. Mas se o pessoal estiver comentando, ó lá, travou bastante. Tá. Projeto Transformando Vidas. Tá, falou que travou bastante. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 4G? Tô no 4G, eu acho. Deixa eu ver aqui rapidinho. Se eu desligar, vai cair, Raquel? Vai, Não, não vai. consigo tocar. Eu acho que eu tô no Wi-Fi. Enfim, né? Mas ele entra no Não, 4G será que se automático. você não descer a barrinha, deixa eu ver. Não dá certo, não tô conseguindo, não. Tá ruim aqui. Ó, eu consigo mexer aqui e conectar no Wi-Fi. Dá para descer a sua barrinha e mexer na. Porque o Wi-Fi é um dos pontos primeiros, né? Sim, mas eu acho que eu tô no 4G, aliás, eu tô no Wi-Fi, sim. Se cair, vai direto pro 4G. Espero que. Ah, agora tá bom. Beleza. Muito obrigada, viu? Pelo seu retorno aqui. Mas tá travando de novo. Agora tá travando. Voltei ou tô travando ainda? Tá robotizado o movimento, sabe? Movimento e voz. Espera aí que eu vou dar um